Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. E Janones foi flagrado graças ao uso ilegal da ABIN por Bolsonaro. Tudo isso ocorreu imediatamente após um debate em que Janones e bolsonaristas se estranharam durante o processo eleitoral do ano passado. Ali o Bolsonaro decidiu partir para cima de Janones e usou a ABIN ilegalmente de novo. Independentemente do que vá acontecer com Janones, além do possível crime dele, está flagrado o uso ilegal por Bolsonaro da Agência Brasileira de Inteligência para uma área que não tinha nada a ver com investigar um deputado. Integrantes da Polícia Federal chamam de escândalo o fato de a ABIN ter ouvido ex-assessores que denunciaram André Janones por rachadinha. A investigação contra o deputado André Janones pela suposta prática de rachadinha provocou novo embate nos bastidores entre a PF e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Integrantes da cúpula da PF avaliam nos bastidores como um escândalo o fato de membros da ABIN terem se reunido com ex-assessores de Janones responsáveis pela denúncia contra o parlamentar. Conforme noticiou o colunista Paulo Capelli do portal Metrópolis, integrantes da agência teriam se reunido com os denunciantes em Brasília em setembro de 2022, quando Bolsonaro ainda estava no poder. Segundo a reportagem, a ABIN teria gravado relatos de auxiliares de Janones sobre supostas irregularidades cometidas no gabinete do deputado federal, reconhecido como opositor de Bolsonaro. Abre aspas, o espantoso é a ABIN fazendo investigação, isso é um escândalo, avaliou um delegado da Polícia Federal que integra a atual cúpula da instituição. E procurada pelo portal para explicar por que decidiu investigar o caso de Janones, mesmo não sendo instância adequada, a ABIN simplesmente não respondeu. Nos últimos meses, a agência e a PF já tinham entrado em embate por causa de investigação sobre o sistema irregular de espionagem usado pela ABIN durante o governo Bolsonaro. Além da ABIN, a notícia crime contra Janones tem sido investigada pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, em razão da prerrogativa de foro do deputado. A denúncia é baseada em um áudio no qual um aliado de Janones, sem saber que estava sendo gravado, diz ter repassado valores ao parlamentar oriundos do esquema de rachadinha. Nos últimos dias, novos áudios vieram à tona, dessa vez do próprio Janones, cobrando parte dos salários de seus assessores na Câmara para cobrir despesas de campanha. Enquanto isso, Gleisi Hoffmann sai em defesa de Janones, e aí realmente é um grande ativo para ele. Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sai em defesa de Janones após áudio no qual o deputado arquiteta, aparentemente, lógico, não é, a prática de rachadinha na Câmara. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, decidiu sair em defesa do Janones após a divulgação dos áudios nos quais o deputado arquiteta a prática de rachadinha. Falta um aparentemente nessa matéria, não tem nada provado ainda, em seu gabinete na Câmara dos Deputados com finalidade de enriquecer e gerar caixa para a campanha. Nas redes sociais, Gleisi se tornou a principal voz em defesa de Janones, que foi abandonado por boa parte da militância de esquerda após a confirmação da veracidade dos áudios divulgados. A cobrança de salário de assessores para reconstruir patrimônio de 200 mil para financiar a campanha
Contudo, não melindrou Gleisi, a presidente do PT, por 2 vezes saiu em defesa de Janones. Vamos ver aqui as publicações de Gleisi. Diz a Gleisi, em resposta a Janones: a gente sabe como funciona o mecanismo da extrema-direita. Acusam os outros do que eles mesmos fazem, distorcem fatos, geram fake news. Toda solidariedade, companheiro, diz Gleisi a ele. E Gleisi continua: a extrema-direita não perdoa Janones por sua atuação política. Janones tem todo o direito de se defender das acusações lançadas contra ele. Quem tem histórico de rachadinhas, fake news e desvio de dinheiro público são os que hoje atacam o deputado. Estamos solidários com ele na evidência da verdade. E André Janones, o termo rachadinha dá o tom de coisa pouca, faz parecer uma bobagem, coisa pouca. Isso é o Janones criticando a rachadinha de Bolsonaro. E aqui o Janones xingando quem o acusou de rachadinha. Enfim, a gente sabe como funciona o mecanismo da extrema-direita, diz Gleisi. Já o ator José de Abreu escreveu: todo apoio ao direito de defesa de Janones, mas vale o alerta para certos setores da esquerda que não têm autoestima e idolatram cristãos novos por uma postura mais agressiva. Chegaram a exigi-lo como ministro da SECOM. Eu, sinceramente, sempre achei um ego inflado candidato a presidente. Lançaram um livro chamado Janonismo Cultural. Seja como for, aí o assunto precisa ser melhor investigado. Agora, o que fica disto é o seguinte: o Bolsonaro usou a ABIN para investigar um adversário. Culpado ou inocente, não importa. Não é possível que se use a Agência Brasileira de Inteligência para investigar um inimigo político. Não é? Então, seja como for, há 2 crimes aí, então, o de Janones e o de Bolsonaro. Por apoio no STF, Lula reforçará laços com Cássio, Carmen e Toffoli. O mais impressionante dessa matéria, pessoal, primeiro é o seguinte: o Cássio Nunes Marques já praticamente desembarcou do barco de Bolsonaro e já caminha para apoiar o Lula. Com o voto de Cássio, o Lula fica aí com cerca de 7 ministros do STF, ou seja, 70% de ministros do STF seriam simpáticos a ele. Então vamos ver, tem Gilmar Mendes, não é, que é amigo de Lula, inclusive de longa data. Tem o Alexandre de Moraes, que junto com Gilmar e Lula formam uma trinca aí, que já foi vista várias vezes sintonizada. Depois existem também o Zanin, o Flávio Dino, que está chegando ao STF, são 4, e Carmen Lúcia, Toffoli e Cássio estão flertando com apoio ao governo. E não adianta virem dizer, pessoal, que não, o presidente não pode ter apoio de ministro do STF. Como não pode? Alguém conhece algum presidente que nomeou um inimigo ou alguém que seja indiferente a si para o STF? E é por isso, inclusive, que ministro do STF é indicado pelo presidente. É um jogo de poder, faz parte exclusivamente do jogo de poder. Nenhum ex-presidente, nenhum partido político que já apoiou um presidente tem direito de criticar que o STF tenha ministros mais alinhados àquele ou àquele outro. E enquanto isso, um deputado estuda ação para barrar a tramitação na Câmara da PEC do STF. O Orlando Silva, deputado do PCdoB, vai entrar no STF pedindo a declaração da inconstitucionalidade da PEC golpista que tenta entrar no STF, destruindo ali a independência do STF. Na verdade, só é preciso, na questão dos votos monocráticos, que inclusive o STF já tinha resolvido essa questão no início do ano. O STF
tinha determinado que qualquer decisão monocrática seria apreciada imediatamente pelo plenário. Então essa PEC foi só uma tentativa de ameaçar, foi uma ameaça ao STF, foi um ataque ao STF, porque ela era desnecessária. Não precisaria todo esse desgaste. Isso foi um aviso e foi para fazer campanha. Não é? Políticos de direita fizeram campanha atacando o STF com essa medida para tentar mostrar que tem força e tal. E agora o STF vai reagir a isso simplesmente anulando essa PEC por inconstitucionalidade. Por quê? Porque o STF é uma corte constitucional e cabe ao STF dizer o que a Constituição permite e o que ela não permite. E para isso o STF só precisa ser provocado por alguém. E esse alguém é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, inclusive amigo deste que vos fala. Pastores vão chantagear senadores contra a indicação de Dino. E à frente desse movimento está quem? Silas Malafaia, evidentemente. Malafaia sempre agindo dessa forma, até que alguém resolva, não é, agir contra ele, inclusive porque motivos para agir contra ele legalmente não vão faltar se procurarem direito. Mas seja como for, o Malafaia lidera um movimento de pastores para chantagear senadores com exposição pública se votarem a favor de Flávio Dino. Isso é chantagem e isso deveria ter uma resposta muito forte e urgente. Bolsonaristas esperam contato de Flávio Dino, que inicia o beijamão por governistas. O Flávio Dino abriu esse tradicional beijamão que eles chamam, e a estratégia é conversar inclusive com parlamentares da oposição pelo seguinte: porque o PT aceitou votar a favor dos 2 ministros que Bolsonaro indicou ao STF. Então foi feito um acordo ali e agora o PT vai cobrar reciprocidade dos bolsonaristas. E o Lula é aconselhado no Planalto a acelerar a sucessão do Flávio Dino no Ministério da Justiça. Lista de cotados para o lugar de Dino no governo inclui Lewandowski, Tebet, Messias e Gleisi. Na verdade, é o seguinte: Lewandowski no Ministério da Justiça seria um luxo. Seria talvez o ministro da Justiça mais poderoso e com uma voz tonitruante, né? Uma voz de trovão no Ministério da Justiça. Seria um grande tento do governo Lula e eu não pensaria 2 vezes, mas quem preside o Brasil é o Lula e é dele a decisão. Após a indicação de Dino ao STF, PSB reivindica manter o comando do Ministério da Justiça e defende a nomeação de Capelli. E aí eu acho muito difícil que o Capelli fique no caso. Ele é um bom gestor, cuidou muito bem do pós-8 de janeiro, mas a estatura dos que estão aí na marca do pênalti para entrar no Ministério da Justiça no lugar do Flávio Dino excede muito a estatura de Capelli. Com um só voto contra, o Senado aprova agrotóxico na sua comida. O que está acontecendo com o Senado não se sabe, só que se sabe é que é muito ruim. A aprovação tão fácil de um pacote enfiando agrotóxico naquilo que você come desmoraliza a Câmara Alta da República. E por fim, o governo vai capacitar empresários, pessoal, para licitações da ONU. Vejam que é um governo proativo, né? Em 2022, o Brasil faturou míseros 180 milhões de dólares em vendas para a organização, que compra bilhões mundo afora, e o Brasil vai se habilitar a pegar uma boa fatia desse bolo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.